Olá galera botafoguense, tudo bem? Agora eu não vou de brincadeira não, agora eu vou falar sério. O negócio falar sério da vida é muito complicado. Para mim a vida é uma alegria, é um show e eu vou falar sempre com ar de felicidade. Eu não gosto muito de conversar sério não. Eu estou gravando esse vídeo às 4h21 dessa tarde do dia 3 de agosto. Nós, muitos de nós, ainda estamos na cabeça com 2023. Nós não somos muito afeitos à mudança, a maioria de nós. Eu já aprendi durante a minha vida que se nós não mudarmos, nada muda. Aí eu estava vendo uma matéria aqui no Fogão Net, super interessante, onde o senhor do Botafogo revela desdém de pessoa sênior da CBF sobre denúncias de John Textor. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Está tornando uma briga pessoal. Deveria observar o problema a fundo. O problema a fundo é onde nós descobrimos quais são as diferenças para nós discutirmos seriamente. Porque se o futebol fosse só bola no campo, seria mais fácil. Mas vai muito além. O nosso Botafogo, ele está se tornando uma potência, não só uma potência principalmente futebolística, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Vai servir de parâmetro essa luta de John Textor, nosso manager, nosso CEO master, para um melhor futebol, porque o que acontece com a arbitragem acontece no mundo todo, não é só aqui no Brasil. Aqui no Brasil é mais fácil de acontecer porque o poder é centralizado, ele não é pensado. Tipo assim, alguém vem e me convida, eu sou amigo de um grande político e me convida para ser presidente da CBF. E eu me torno presidente da CBF. E eu vou lá, coloco toda a minha capacidade ou incapacidade para trabalhar pelo bem de um futebol que é do nosso Brasil. Então ele fala muito bem, o Botafogo não vai parar nas denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro, liderada por John Textor. Em entrevista ao programa Bola da Vez da ESPN e CEO da SAF Alvinegra, Tairo Arruda comentou sobre como o empresário americano tem sido tratado após as declarações. E ele é tratado assim, e não, por exemplo, quando nós somos zoados, quando nós somos desrespeitados pela imprensa, pelos nossos adversários, que não são nossos inimigos, nós ficamos cheios de frozinha, né? O Textor não. O Textor tem certeza do que está falando, do que está fazendo para o bem do futebol total. Ele não está sendo egoísta, ele não está falando para bem do Botafogo. Ele não está dizendo que é só o Botafogo. Todos podem ser prejudicados se nós não profissionalizarmos também a arbitragem. Imagina um jogo com estádio cheio, com renda de 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões. Poxa, caramba. Nós precisamos profissionalizar, onde se envolve tanto dinheiro. Não quer dizer que os árbitros são safados, moleques, mentirosos, bandidos. Não, não é nada disso. Apenas com um calendário desse como nós temos, é muito difícil o árbitro também se manter em forma física, mental, porque além do trabalho de árbitro, ele tem um outro trabalho que dá sua sustância, vamos dizer assim, no dia a dia. Se nós não mudarmos o futebol brasileiro, em breve nós não vamos ter futebol brasileiro. Por isso que a nossa seleção, ela não se classifica para nada, nem para as Olimpíadas se classificou, porque não se tem tempo de pensar, fazer um planejamento correto. O nosso Botafogo está jogando de 3 em 3 dias, como os demais times. Só que tudo depende de um planejamento para que esse futebol fique bonito, fique lindo. Nós temos que mudar imediatamente a nossa mentalidade do que é futebol. Futebol não é uma peteca que a gente joga para lá e para cá, não. Tem que ter um planejamento sério.
Nosso Botafogo está sofrendo isso na pele, com tantos jogadores machucados, tantos jogadores com lesões graves e tudo mais. Assim como os demais times, você veja, o Pablo está lá no Botafogo, mas ele se machucou lá atrás em outro clube. Então não é o Botafogo que machuca, é o futebol que está sendo praticado em campos verdadeiros pastos. Não existe uma unicidade de como deve ser, não existe o consenso de que as coisas precisam mudar. E eu volto a dizer, se eu não mudar, nada muda. Se eu não mudar o meu modo de pensar, nada vai mudar. Se eu critico tanto o juiz, o árbitro, o presidente da CBF, o outro time, que o outro time está investindo para ser o dono do futebol brasileiro, se eu só fizer isso, nada vai mudar. Mas como eu me comporto, a mudança de observação faz com que eu veja, por exemplo, que o jogo contra o Atlético Goianiense hoje, nesse dia que eu estou gravando o vídeo, vai ser um jogo muito difícil se nós não colocarmos toda a nossa energia organizada. Aí não adianta dizer, um time de segunda divisão, um time de primeira divisão, jogadores de primeira divisão, não adianta, porque todos são profissionais e todos são jogadores. E como eu disse, tudo muda quando eu quero mudar. Então a perspectiva de uma mudança mais forte vai muito da minha cabeça. Então não pense que o Botafogo é o coitadinho, que o Botafogo é perseguido. Não é nada disso. Acontece que cada um quer cheirar o seu sovaco. E enquanto houver isso, enquanto houver esse egoísmo, nós não vamos sair do lugar. Vocês se imaginam, vocês ainda se lembram do que o Botafogo era há 20 anos atrás, há 15, há 10? Quando você vê uma imagem hoje de um milionário estar dando sua contribuição para que o Botafogo cresça com essas contratações maravilhosas, tipo Almada, ele é um empresário de sucesso, ele é rico. Ele é rico porque ele fez por onde para ser rico. E nós? Se eu não sou rico é porque eu não fiz por onde. Mas ele é aquele rico que está olhando no mesmo horizonte que nós temos que olhar. Hoje nós vemos esse time maravilhoso, esse plantel que cada vez se torna melhor e temos que prestar atenção. Temos um técnico europeu que tem um planejamento firme na cabeça de que o Botafogo vai jogar de acordo como o seu diretor, o seu presidente deseja, de uma forma homogênea. Nós temos que mudar também o nosso comportamento perante essa situação. Porque hoje a história é outra. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Botafogo sempre no peito, na cabeça, em todo o nosso interior. Fui. Tchau.